Então, a leitura da Bíblia, ela precisa ser com um propósito, ela precisa ser de forma continuada. Você precisa ter uma rotina de leitura diária, para que você comece a se adaptar, se acostumar com a linguagem, com os textos. Hoje nós temos várias Bíblias, várias versões que ajudam aí na compreensão dos textos. Se você pegar apenas fragmentos da palavra de Deus, nunca fará sentido na sua mente, no seu coração. Mas quando você começa a estudar por completo os livros, saber o contexto histórico daquela mensagem, para quem foi escrito, em que época foi escrito, então tudo isso começa a fazer mais sentido para você. E é assim como um navio. Um navio ele não pode atracar muito próximo ali da praia, da areia, porque ele precisa estar em águas mais profundas, para que se não se encalhe ali naquela praia. Então, da mesma forma, quando nós cristãos não temos ali dedicado tempo de qualidade, um tempo ali necessário para a gente estudar, para a gente se aprofundar na palavra de Deus, para a gente se dedicar realmente para a leitura e para o estudo da Bíblia, a nossa vida ela vai ficar ali encalhada, ela vai ficar num nível raso, no nível ali, realmente na base ali da superficialidade. Então, para ter profundidade, para conhecer Deus, nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos mergulhar na presença dele e da palavra dele. Então, assim, é comum a gente ver pessoas que aceitaram Jesus, que frequentam uma igreja, seja ela católica ou evangélica, há muitos anos, talvez décadas. E você olha para a pessoa, conversa com ela não tem conhecimento, fundamento teológico, não conhece a Bíblia. Ninguém precisa ser um teólogo para conhecer a palavra de Deus, mas ele precisa ser dependente do Espírito Santo, ele precisa ser um cristão de verdade, uma pessoa que realmente está ali conectado com Deus através da oração, da palavra. E para isso nós precisamos de ter o nosso tempo devocional. O que é devocional? Devocional é um tempo que você vai ali reservar, especialmente para você ter uma conversa ali a sós com o Senhor, um tempo de mesa com Ele. Então, esses cristãos que às vezes estão vivendo num tempo raso, né, numa superficialidade assim, eles precisam realmente nutrir a sua vida com a palavra. E assim, às vezes vem aquelas acusações do inimigo, aquelas dúvidas no nosso coração que não precisava existir se nós tivéssemos alinhado nosso pensamento, nosso coração com o Senhor. Então, no livro de Ezequiel, ele até fala da experiência e entendemos que a vontade do Senhor é que nós, assim como ele, saiamos das águas rasas e que nós venhamos mergulhar profundamente nessas experiências com o Senhor. Então vale a pena você conhecer o Senhor e a sua palavra diariamente e por cada experiência. Então eu quero te contar um segredo para o crescimento espiritual, para aquele único caminho que nós conhecemos, que é dispor o seu coração, dispor ali o seu tempo, priorizar a palavra de Deus. Então, estudar a Bíblia, fazer aquela leitura ali devocional diariamente, regularmente, meditar na palavra de Deus, fazer essa aplicação do que o texto da palavra de Deus diz para a sua vida hoje, para aquilo que, para a sua necessidade. Isso vai gerar crescimento espiritual, isso vai gerar maturidade, vai gerar ali um caminho de sucesso rumo ao caráter de Cristo, a você conhecer e você ser formado, ter ali formado em você o caráter de Cristo. E isso vai te levar, consequentemente, a ter esse relacionamento mais profundo com o Senhor. Em 1 João 13:17, ele fala assim, ó, ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Porque não adianta eu saber as coisas, não adianta eu conhecer a palavra de Deus, eu saber que tem ali Gênesis, Apocalipse, Deuteronômio, Juízes, Mateus, Marcos, não, saber que tem tudo ali, toda a vontade de Deus expressa pela palavra dele, através da palavra dele, e eu não praticar. Então, praticar é conhecer, é saber, é descobrir, é obedecer, exercitar, pensar, meditar na palavra de Deus. Isso sim faz toda a diferença na sua vida. Eu posso te dizer que existe um mal na nossa geração hoje. Esse mal é que criou ali uma geração, uma cadeia de cristãos que vivem na mediocridade. Ser uma pessoa que está ali na média, ser uma pessoa ali que está vivendo no raso, enquanto poderia desfrutar do melhor de Deus. Então, a maioria passam horas a fio de frente à TV, de frente ao celular e às suas redes sociais,
com o celular nas mãos, mas que quem dera nós pudéssemos trocar esse celular, trocar essas redes sociais por esse encontro com Deus, com essa palavra viva e eficaz do Senhor no nosso coração. Então nós precisamos conciliar o nosso tempo. Se eu fico 2 horas diante de uma TV, por que não passar aí o mesmo tempo com Deus, o mesmo tempo com a palavra de Deus, desfrutando do conhecimento dele? Não conhece, olha só, em Atos 17, verso 11 e 12, fala assim: não conhecem a Deus, não sabem a sua vontade, não são transformados, desconhecem a sua herança. Isso daqui é o resultado de quando nós não conhecemos e não praticamos a palavra do Senhor. E aqui no livro de Atos, ele conta a experiência dos bereanos. Os bereanos foram cristãos que estudavam a palavra, que examinavam a palavra. Então, pegue a sua Bíblia, leia esse texto e tire as suas próprias conclusões. Nós precisamos nos parecer um pouquinho mais com os crentes de Bereia. Sabe, a Bíblia não foi escrita para líderes religiosos, para pastores, ela não foi escrita apenas para uma classe social ou um tempo, né? Para um tempo específico da nossa história. Mas a Bíblia, ela foi feita para pastores religiosos, padres, homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, todas as pessoas que realmente queiram influenciar outras pessoas, que queiram se conectar com Deus, que queiram ali ter o seu tempo a sós com o Senhor. Então, a Bíblia ela foi escrita e está acessível para quem quiser desfrutar dela, quem quiser aprender, quem quiser mergulhar no conhecimento de Deus através da Bíblia. Então, para você que é novo cristão, para você que não é cristão, que você não é crente, mas você quer conhecer a história do povo de Deus, para você que é apenas simpatizante, um curioso, que gosta de estudar, é um estudioso, eu tenho certeza que você será impactado com cada história, que você será comovido com todos os acontecimentos que aparecem aqui na Bíblia. Então, vale a pena você tirar um tempo para você mergulhar nesse conjunto, né, de 66 livros que conta toda a história do povo de Deus. E eu creio que será bênção para a sua vida. Então, vale a pena. Vamos para a prática? Pegue a sua Bíblia, papel e caneta. Então, meninas, eu quero compartilhar com você o meu devocional de hoje. Ele é aqui do devocional Simplificando, né, o Secreto. E a leitura de hoje foi o dia 7, desenvolva o hábito da leitura. E esse texto aqui, né, de Mateus 4:4 e Tiago 1:22 é o texto de referência, mas você pode fazer também o devocional com os textos da Bíblia que você tem aí na leitura de hoje, tá? Eu gosto sempre de ter na mão, né, um papel, aliás, um caderninho de anotação. Se você não tiver esse livro devocional, o caderno, papel, caneta, post-its e alguma coisa que der para você colorir. Então, eu coloquei aqui alguns materiais que eu utilizo nos meus devocionais, mas você pode usar aquilo que fica melhor. Pode ser só um papel e a Bíblia, que já é o suficiente. Não pode usar a falta de material como desculpa. Mas se você gosta e puder adquirir aos poucos, você vai comprando aí canetas coloridas e fazendo esse momento devocional ficar mais legal ainda, tá? Então, vamos para o nosso devocional na prática. Como vocês veem aqui, eu gosto, né, de grifar as frases, as partes mais importantes, e isso é bem interessante para você se lembrar depois.